Olá, eu sou o Johnny. Talvez você esteja acostumado a me ver cantando, a me ver ministrando a música, e talvez não esteja acostumado a me ver pregando, mas o Senhor tem colocado algo no meu coração e eu quero fazer isso. E hoje, nessa noite, eu digo noite porque nesse momento é de madrugada e eu estou gravando de madrugada porque é silêncio, não tem ninguém gritando, não tem ninguém chamando e sei lá. Então nessa noite eu quero deixar uma mensagem para você, eu quero deixar algo que vá tocar no teu coração e eu creio em nome de Jesus que vá tocar no seu coração. Sabe, quando eu orava para fazer esse vídeo, o Senhor colocava no meu coração para falar para as pessoas, para a juventude, que elas precisam ir além daquilo que elas têm, buscar algo que não está no comum, no normal, sair fora da caixinha. E sabe, o Senhor me trouxe aquela palavra lá em Mateus 14:26, onde diz que Jesus andou sobre as águas. Sabe, eu já vi diversas pregações sobre Jesus ter andado sobre as águas. Várias pessoas pregando, muitas pessoas pregando sobre Jesus andava sobre as águas. E quando o pregador ele prega sobre essa palavra, ele fala algo muito importante também, que é que Pedro, quando andou com Jesus, teve medo e afundou. E os pregadores sempre focam naquilo de teve medo e afundou. É dificilmente você ver alguém falar ao contrário. Na verdade, eu nunca tinha visto. Mas, se você parar e olhar a palavra, isso não está errado. Realmente, ele teve medo e afundou. Mas há algo ali diferente. Há algo nessa palavra totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver e a falar e a pregar. Porque as pessoas são acostumadas a ver sempre o lado difícil. São acostumadas a ver o lado ruim das coisas. O lado obscuro das coisas, as dificuldades das coisas, e não vem um lado bom, não vem o lado favorável. Eu quero que eu e você possamos acompanhar essa mensagem. Sabe, amado, imagine comigo, eu quando leio o Evangelho eu gosto de imaginar as coisas. Imaginar como se eu estivesse naquele lugar, como se eu estivesse lá. Como se eu estivesse naquela barca. Sabe, Jesus disse para os discípulos, vão na frente. E eles foram numa barca. De repente, lá no meio do lago, parado, a barca começa a balançar, um vento muito forte. E de repente, eu quero que você imagine comigo, se você estivesse dentro da barca. Eu tento me imaginar dentro da barca. Sabe, imagina você lá dentro da barca. De repente começa a balançar, de repente vem um vento muito forte, aquilo começa a balançar, você começa a ficar com medo, né? Você começa a ficar com medo, de repente tá tudo escuro, já de madrugada, e de repente você vê lá de longe você vê alguém vindo sobre as águas. Sobre as águas. Irmão, do jeito que eu tenho medo, eu teria pulado do outro lado da barca e saído nado no lado completamente oposto daquilo que eu estava vendo alguém vir andando sobre as águas. Tanto é que a Bíblia vem nos dizer que os discípulos falavam, é um fantasma, é isso, é aquilo. De repente, essa pessoa que é Jesus, que andava sobre as águas, se aproxima da barca e diz assim, tranquilizai-vos. Sou eu. Você imagina, naquele momento mesmo que Jesus falasse, tranquilizai-vos, sou eu. Mesmo assim, o pavor dentro da barca continuava. E é aqui que eu quero chegar com você. É nesse período, não que Pedro lá na frente vai afundar, mas que Pedro toma uma decisão. Veja a ousadia, mesmo Pedro tendo todos os defeitos que tinha, assim como eu e você também temos, ele toma uma atitude que eu quero muito ter para minha vida. Que é uma atitude de ousadia. Sabe, nesse momento, quando Jesus diz tranquilizai-vos, sou eu, Pedro olha e diz assim, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. Aí Jesus diz uma palavra só,
uma palavra só. Jesus diz, vem, e Pedro pega e vai. Pedro coloca o pé fora da barca. Coloca o pé fora da barca. Por isso a mensagem hoje, saia da barca. Ele coloca o pé fora da barca. Você consegue entender o que é isso? Ele coloca o pé fora da barca. Sabe, eu fico imaginando as pessoas, os outros discípulos, que ficaram na barca. Com certeza julgaram muito Pedro. Você é louco de fazer isso. No pensamento deles, eu fico imaginando isso. Porque as pessoas, quando você toma um passo diferente na direção de Deus, a naturalidade das pessoas é te julgar pela ousadia que você está tendo. Mas Pedro colocou o pé fora da barca, deu um passo, deu dois. A pregação e a mensagem que eu quero deixar para você hoje é: Pedro foi ousado. Pedro caminhou sobre as águas, e eu ouso a ir além e dizer que Pedro não só caminhou sobre as águas, ele caminhou sobre a palavra de Jesus. Uma vez eu estava em um retiro, e era o começo, eu não entendia muitas coisas, não sabia nada. E de repente tinha um pregador, e este pregador estava pregando nesse retiro, e ele olhou lá no fundo, encurtando a história, ele olhou lá no fundo, apontou para mim e falou algo muito impressionante. Muito impressionante. Quem sabe em outro vídeo eu revelo aquilo que ele me falou. Quem sabe? Ele disse uma palavra para mim. Ele disse uma palavra que veio de Deus. E eu aprendi com outro pregador que quando se tem uma palavra de Deus para a tua vida, você tem tudo. Se tem uma palavra de Deus na tua vida, você tem tudo. Caminha, e desde então eu vim caminhando sempre olhando para essa palavra. Aí talvez você me pergunte, Jonathan, a palavra que aquele pregador disse há muitos anos atrás já se realizou? Não. Está em processo, mas eu sempre, a minha vida, toda a minha caminhada, eu sempre caminhei sobre essa palavra. Da mesma forma como Jesus disse, vem. Pedro caminhou sobre as águas, mas eu ouso dizer que ele caminhou sobre a palavra de Jesus, sobre o vem de Jesus, porque veja que Pedro pede uma autorização. Senhor, se é tu, manda eu ir. Percebe isso? E quando eu recebi essa palavra de Deus, eu também sempre caminhei sobre a palavra de Deus. Às vezes eu dou escorregada, dou uma afundada, Jesus me levanta, mas eu sempre caminho sobre a palavra que veio de Deus para mim, há tantos anos atrás. Então quem tem uma palavra, tem tudo. Pedro caminhou sobre a palavra de Jesus, sobre o vem de Jesus. Sabe, eu quero contar mais uma história para você. Uma vez nós estávamos em um grupo de jovens numa praça. Nós estávamos em algumas pessoas tocando violão, cantando músicas de Deus. Em outro canto da praça tinham pessoas que estavam simplesmente se embriagando com músicas que banalizavam muito a sua juventude e as pessoas em si, músicas que agrediam, né? E elas estavam ali, se embriagando. De repente teve um amigo meu que ele foi Pedro, na minha opinião. Ele olhou pra mim e disse assim: ô Johnny, vamos lá falar do amor de Deus pra eles. E eu olhei pra ele, cheio da coragem, e falei: vamos? e vamos e tal, e vamos sim. Ele falou pra mim: então vamos, então vamos, né? Cheio da coragem, eu tava corajoso, vamos. Eu fui com ele. E aí a gente chegou e com o violão bem próximos deles assim, eles estavam bebendo, tinha algumas garrafas de bebidas que eu não sei lá, uns nomes, tinha algumas garrafas ali, eles estavam lá. Eu notei que quando a gente se aproximou, eles baixaram o som. E ali eu disse: eita, estão dando liberdade para nós, estão respeitando. E a gente se
aproximou e cumprimentou e deu boa noite, foi conversa vai, conversa vem. Eles tocaram no nome de Jesus, eles falaram, vocês são da igreja, e não sei o que, e começaram a falar. E aí de repente meu amigo já começou uma pregação ali, e falando do amor de Deus, eu também complementava algumas coisas. Tinha um menino, estava um pouco mais recuado, um pouco mais no canto, e ele prestava atenção em silêncio. Eu e meu amigo notamos que ele se comovia com as palavras que vinham. No final a gente se despediu, falou que Jesus os amava muito e a gente ia retornar para o nosso grupo. E quando estávamos voltando, aquele menino que estava quieto chamou eu e meu amigo. Chamou eu e ele e disse, ei, eu quero falar com vocês dois. E a gente, irmão, pode falar. E ele começou a dizer assim, nossa, vocês estavam falando, cara, eu estou muito tempo, eu já fui da igreja, eu estou muito tempo afastado, estou longe, e o que vocês falaram foi tão bonito, continue essa missão de vocês, cara, porque eu fui tocado. Eu sei que aquele rapaz, no final de semana seguinte, ele estava no grupo de oração do meu amigo. Sabe, o meu amigo foi Pedro naquela noite. Eu queria te deixar uma mensagem nessa noite. Seja como Pedro. Sabe? Pergunte a Jesus, dê uma palavra e caminhe, faça como Pedro. Se és tu, deixe-me ir sobre as águas. Seja ousado. Seja ousado, como esse meu amigo foi, como Pedro foi. Como esse meu amigo foi tão ousado, a fim de passar por cima de timidez, passar por cima de vergonha, só para pregar o amor de Deus. Só para ir lá em alguém que estava bebendo, que estava perdido e pregar o amor de Deus. Só por isso. Seja ousado e pregue o amor de Deus. O mundo precisa de amor. O mundo precisa de abraço. O mundo precisa de carinho. A minha salvação veio de um abraço. Mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou tudo. Se eu pudesse, você que está vendo esse vídeo agora, talvez não te tocou, mas talvez teu olho esteja cheio de lágrima. Vai saber. Se eu pudesse agora, eu te dava um abraço. Abrace alguém. Fale do amor de Jesus para alguém. Saia da barca. Saia do comodismo. Passe por cima da vergonha. Passe por cima da timidez. Prega o amor de Deus. E eu hoje quero pregar o amor de Deus para você. Quero dizer que Jesus te ama. E quero dizer que Ele te ama muito. Com um amor eterno, um amor infinito. Um ousado amor, um amor imprudente. Um amor que vai além da cognição humana. Do que você é capaz de entender. Deus te abençoe.